Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remote Automotive, trazendo um vídeo muito interessante aqui para vocês. Minha câmera perdendo foco, chuva aqui no interior de São Paulo. E eu quero falar para vocês, você tem um Astra, você tem um Zafira, você tem um Vectra trabalhando acima da marcação do meio da temperatura, e você está preocupado, porém, essa temperatura ela não chega a estragar o seu motor, mas mesmo assim você fica muito preocupado. Essa foto que vocês estão vendo aí no visor mostra que ele está trabalhando acima do meio, e eu falo para vocês que isso não é normal. Por que eu coloquei Astra, Vectra e Zafira? Porque é o mesmo motor e o mesmo sistema de radiador e arrefecimento, são iguais. E hoje tem alguns fatores que podem ocorrer, infelizmente não é um só, são vários. E eu vou passar aqui para vocês. Então se você tem esse problema e você está na curiosidade também de sanar esse problema, assiste o vídeo até o final, que esse vídeo está muito interessante, tá certo? Pessoal, seguinte, vou mostrar para vocês como esse sistema deve trabalhar de forma correta. Confiram agora meu marcador de temperatura com esse motor ligado. Aqui ela acabou de armar o eletroventilador, pessoal. Prestem bem atenção que ela vai começar a descer a temperatura, ó. Ela já está descendo, ó. A ventoinha já está fazendo a troca de calor, né? Do radiador. E aqui eu vou começando a perder temperatura. Meu carro tá parado aqui em marcha lenta aqui na minha garagem. E é assim que tem que funcionar o seu Astra, seu Vectra, sua Zafira. Principalmente o Astra, que tem muito esse problema do ponteiro trabalhar um ponto acima do meio. Tá errado sim, porque ele tá trabalhando com uma temperatura aqui bem elevada, certo? Então, é o mesmo motor, o mesmo radiador, tem que trabalhar desse jeito que vocês estão vendo, ó. Vou até dar uma aceleradinha aqui para circular mais a água, ó. Eu tô com uma vibração aqui na moldura, pessoal. Reparem não, viu? Tem que reapertar os parafusos. Olha lá, ó. Prestem bem atenção. Aqui o eletroventilador ele já desarmou. Ou seja, na cidade ele vai trabalhar nessa faixa aqui de temperatura. Vai chegar próximo ao meio e vai abaixar perto desse primeiro ponto. Isso é o normal de todo o Astra, de toda a Zafira e de todo o Vectra trabalhar, porque eles são o mesmo motor, o mesmo radiador e o mesmo projeto. Só muda a carroceria, certo? Vamos começar aqui então. O primeiro fator que pode ocorrer muito nessa linha aqui GM é o seu líquido de arrefecimento sujo. Esse meu reservatório aqui, vocês podem ver que ele está podre. Ele foi limpo, mas ele está velho mesmo, só que tem que ser trocado, certo? Mas o líquido aqui está branquinho. A sujeira que cria internamente dentro do seu sistema de arrefecimento, ela se prende nas paredes do motor, aonde passa o líquido coletando a temperatura alta, certo? Ela se prende nas paredes do motor, se prende no radiador e atrapalha a troca de calor do seu motor. Então, para você poder fazer um bom sistema de arrefecimento, deixar ele funcionando tudo certinho, você precisa fazer uma limpeza interna dentro do seu sistema de arrefecimento para ele poder limpar todas as passagens de água das paredes do motor, inclusive do radiador. Você pode usar um líquido chamado limpa radiador, que ele elimina toda a sujeira que está em volta do bloco do seu motor e da parte de alumínio do seu radiador. Esse é o primeiro fator que pode ocorrer para uma troca de calor deficiente, certo? Segundo ponto que pode fazer esse motor trabalhar com uma temperatura mais elevada e que muitos não sabem ou mesmo não dão atenção é bomba d'água com hélice, essa hélice aqui, pá quebrada ou gasta. Quando você coloca uma bomba d'água com rotor de metal no seu carro, muitas pessoas falam, né? Ah, não, eu vou colocar uma bomba d'água com rotor de metal porque rotor de metal ele é bem mais garantido que essa hélice aqui de plástico. Só que tem uma coisa, o rotor de metal da bomba d'água de vocês, ela funciona que nem uma faquinha de serra. Com o tempo ela vai gastando aqui a sua hélice, né? Ela vai sofrendo desgaste aqui no seu rotor. E quando você coloca uma de plástico dessa aqui também, pode ocorrer em raros casos de esse rotor aqui quebrar alguma de suas pás. Então, você precisa analisar
e revisar a bomba d'água do carro de vocês, porque se ela tiver com a hélice gasta, a hélice de metal, sim, ela vai ficar com menos eficiência, ela vai tocar a água com menos eficiência e isso sim vai aumentar, dar um aumento de temperatura em seu motor. Agora, se a de plástico também tiver com pás quebradas, aí você precisa substituir isso aqui o mais rápido possível, tá certo? Terceiro fator que poucos conhecem, muitos desconhecem. O que faz esse motor aqui também trabalhar com uma temperatura mais elevada é o nível de óleo lubrificante muito baixo. As pessoas vão perguntar para mim, ô Wendel, o que tem a ver o óleo lubrificante desse motor aqui com o líquido de arrefecimento? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, dentro aqui do motor de vocês têm as peças que geram atrito, que geram atrito uma com a outra. E essas peças que geram atrito, elas são lubrificadas pelo óleo lubrificante. E essas peças que geram atrito, elas ganham temperatura. Então o que acontece? Essas peças que geram atrito, elas ganham temperatura, elas trocam temperatura com o óleo lubrificante, ela faz a troca de calor. O óleo lubrificante, ele faz a troca de calor com as paredes do motor e as paredes do motor faz a troca de calor com o líquido de arrefecimento que é passado aqui para dentro do motor. Depois das paredes do motor trocar calor com o líquido de arrefecimento, o líquido de arrefecimento ele vem circulando até chegar aqui no radiador e aqui por vez definitiva o radiador elimina toda a temperatura quente do líquido de arrefecimento, certo? E assim começa tudo de novo. As peças que geram atrito trocam calor com o óleo lubrificante troca calor com as paredes do motor, as paredes do motor trocam calor com o líquido de arrefecimento que vem circulando aqui até o radiador e aqui por vez definitiva é eliminada a sua temperatura elevada. Então para você que está com o nível do óleo muito baixo, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar o nível do óleo do seu motor. Você pode deixar acima do mínimo e abaixo do máximo. Ou se você quiser, você pode deixar na marcação máxima, sem qualquer problema. Mas nunca deixe no mínimo, deixe sempre assim no meio termo. Acima do mínimo e pode sim estar um pouco abaixo do máximo. Ou no máximo, vocês que escolhem, certo? Porque pouco óleo lubrificante fazem as peças que geram atrito trabalhar bem mais aquecidas. E isso traz sim aumento de temperatura para o seu motor, tá certo? E o quarto fator que pode ocorrer que seu motor ganhe mais temperatura é o eletroventilador do seu radiador, a ventoinha. Ela pode estar acionando somente o segundo estágio. Quando ela aciona o segundo estágio, você escuta um barulho bem forte dela. Isso significa que pode ocorrer um problema com relés, um problema com sensor de temperatura. Enfim, quando acontecer isso, você tem que levar a um eletricista, pode ser um mecânico eletricista que mexe com parte elétrica, para ele poder fazer aqui os testes na ventoinha para ver se ela está acionando o primeiro estágio. Se constatar que ela está acionando normal que o primeiro estágio, aí ele vai ter que grampear aqui esses componentes, essas opções que eu falei para vocês, até achar a parte defeituosa aqui da parte elétrica do seu motor, para que ela volte a acionar o primeiro estágio, certo? Esse sensor de temperatura, quando ele está ruim, ele manda informação errada para a central. E é aí que aciona somente o segundo estágio da ventoinha, que pode dar aquecimento do seu motor, certo? Então leve até um mecânico eletricista, que ele vai fazer todos os testes. E sem antes condenar esse sensor aqui, ele vai ver a melhor solução para o problema do seu eletroventilador, tá certo? Quinto e último fator, e esse pode pegar você de surpresa. Por quê? É o seguinte. Você, por alguma eventualidade, precisou trocar o radiador de seu carro. Muitas vezes você comprou o radiador pela internet, pesquisou lá no Mercado Livre, achou radiador do Astra, do Vectra, do Zafira por 280 a 300 reais. Você achou barato. E nesses anúncios está escrito 1 ano de garantia. É aí que você enche o olho e fala, não, eu vou comprar esse radiador aqui. Você compra esse radiador, chega, você faz a instalação e seu carro começa a trabalhar com uma temperatura mais elevada. Por que isso acontece muito? Porque é o seguinte, o radiador original desse carro aqui, ele é brasado. Esse sistema brasado é o sistema top e eficiente para poder fazer a troca de calor com a máxima eficiência e de forma correta. Quando você compra um radiador desse mais barato, ele é construção tubular. Ele tem uma construção inferior ao brasado, que é esse de trás aqui.
E essa construção, ela tem tubos que ela tem um maior expandimento de água, porém, infelizmente, tem uma troca de calor mais deficiente. Então, quando você coloca um radiador tubular num carro desse daqui, ele vai trabalhar assim com uma temperatura mais elevada. A sua ventoinha irá acionar por muito mais tempo. Muitas vezes essa ventoinha aqui irá funcionar por uns 5 a 7 minutos sem desligar ela. E o que que acontece? Quanto mais ela trabalha essa ventoinha, mais judia da bateria do seu carro. Por quê? Porque ela está trabalhando, tentando eliminar a temperatura e o radiador não colabora para a perda de temperatura. Então, muitas pessoas vão falar para mim, ah, Wendel, mas o alternador ele é responsável por carregar aqui a bateria enquanto a ventoinha esteja ligada. Claro que ele é, alternador e bateria são parceiros, eles trabalham com parceria. Mas isso não vai deixar de você fazer um uso mais severo da sua bateria quando você está parado, principalmente em engarrafamentos e a sua ventoinha está trabalhando a todo vapor. Muitas vezes ela fica 5, 7 minutos desligada, com muita deficiência ela consegue desligar, porém depois não passa 2 minutinhos, ela aciona novamente porque o seu motor continua ganhando temperatura porque ela não conseguiu fazer uma troca de calor eficiente porque o seu radiador ele não presta. Um radiador brasado, pessoal, custa na faixa de R$800 para você poder comprar um original desse aqui. Original primeira linha. Para você poder comprar um original mesmo, GM, com símbolo da GM, você paga mais de R$1.300. Mas você não precisa colocar um GM, você pode colocar um brasado normal, desde que seja de uma boa marca, porque sim, esse sistema brasado eles são bem mais eficientes. Então você gastou R$300 com um radiador tubular. Troca, corre trocar. Se seu motor está trabalhando com muito aquecimento, troca. Joga fora esse radiador que é a melhor coisa que você faz, tá certo? Então, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, capricha no like. Vamos trazer mais vídeo bom para vocês. Um grande abraço do Wendel Costa.